Oi, tudo bem? Eu sou o pastor Emerson aqui da comunidade evangélica Neemias. Só que hoje eu queria que você me conhecesse, ou estou aqui representando alguém. Quero dizer, prazer, meu nome é Marcos. Vamos ler a palavra de Deus? Lá em Atos capítulo 13, do 1 ao 5, diz bem assim: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e a Lúcio, Cirineu, e a Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartei-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegaram a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Esse João é o João Marcos, sobrinho de Barnabé. Sabe, meus irmãos, aqui acontece algo maravilhoso quando somos convocados para trabalhar na obra do Senhor. Aqui eles estavam em oração e jejum, e Deus convoca eles para uma missão extraordinária, para algo maravilhoso, para algo que alcançaria não só judeus, mas alcançaria toda a terra, a mim e a você. Se o Evangelho hoje chegou a nossas vidas, chegou por causa desse start, deste começo. Sabe, porque se chegou a nós, gentios, é porque chegou nesse momento. E aqui a gente vê, sabe, que junto com esses ícones, com essas colunas de fé, que eram Barnabé e Saulo nessa época, sabe, também foi um jovem chamado João, que trazia por si um nome romano, que trazia como Marcos. Todos eles tinham essa praticidade, essa situação de ter também um nome romano, e ele usava Marcos, o João Marcos que nós conhecemos da Bíblia, né? E o que acontece? Ele vai nesse movimento para quê? Para ganhar almas, para ir, e começou a trabalhar com Paulo e Barnabé. Sabe, meus irmãos, muitas vezes você começou a trabalhar com Paulo e Barnabé, com ícones, pessoas que têm visão, mas veja só, olha o que acontece aqui no capítulo 13, logo depois dessa maravilha da convocação, do chamado, do Espírito Santo falar aos corações, de tocar, de queimar dentro de nós. Olha o que acontece. Versículo 13 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos diz bem assim: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Olha só, queridos irmãos, aqui a gente vê que o João Marcos pede baixa, sai para voltar para casa. Sabe, muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, muitas vezes nós vamos ter muita dificuldade em nossa vida, sabe, porque o mundo não quer ouvir a igreja, o mundo não quer ouvir a palavra. Você repare que todos os dias na sua casa passa carros com som alto, as pessoas fazem festa e fazem música e ninguém reclama. Mas se alguém falar da palavra de Deus, isso incomoda. E muitas vezes o evangelismo, o nosso caminhar, o nosso ir para a obra, não é como a gente sonhava, como se fosse um passeio onde nós íamos ser admirados, teríamos sucesso, apareceríamos na televisão e tudo mais. Não, muitas vezes somos perseguidos e oprimidos. E essa era a realidade onde Marcos teve que encarar. Aqui a gente vê que ele pegou e decidiu voltar. Só ele voltou. Todos os outros permaneceram, mas ele voltou. Marcos pediu baixa. Será que você não está nessa situação? Será que você, no momento de dificuldade, na hora de levar a palavra, na hora de estar ali, você pediu baixa? E agora como é viver? Vai negar os seus amigos? Vai negar aqueles que estavam contigo? Você vai negá-los há quanto tempo? Você vai renunciá-los? Você vai dar as costas para eles? Você vai provar para todo mundo na sua vida, com a sua vida, com o seu viver, que eles estavam errados, que eles pregam errado, que eles falam mal, que eles não prestam?
Que agora você encontrou uma nova verdade, você vai dizer na sua vida? Não, muito pelo contrário. Sabe, Marcos volta para Jerusalém para adquirir experiência, para ter mais vivência. Talvez não era a realidade que ele estava esperando. A gente vê que Marcos não era de família pobre, que a gente tem algumas pistas, e a gente vê que lá, quando Pedro estava preso e é libertado, o Espírito Santo conduz até a casa de João Marcos, onde a igreja estava reunida. Então não deveria ser uma casa pequena nem apertada, mas era uma casa onde cabia várias pessoas, onde eles estavam ali reunidos. Então a gente vê que aquela vida de dificuldade que deparou e fez Marcos pedir baixa, de repente foi demais para ele. É muito fácil a gente pegar a vida e nos tornarmos vitimistas. O que a gente tem que aceitar muitas vezes é que a realidade não é aquela que esperamos. E muitas vezes que a gente fala que teve uma vida sofrida, não foi tão assim. Porque diante de situações que nos chocam e nos dão medo, nós recuamos. Será que Marcos foi condenado pela igreja? Foi condenado? Não. Logo ali no capítulo 15, quando eles voltam para Jerusalém, para preparar uma segunda viagem, eu quero que os irmãos leiam comigo, Atos capítulo 15, do versículo 36 ao 40, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Olha só, é isso que a gente vê muito hoje nos crentes. Muita mudança de partido, muita mudança, como se o evangelho tivesse, ou fosse faccionado, ou fosse dividido. Isso que a gente vê, mas a gente vê que os apóstolos cresceram com isso. E o que eu quero é que você cresça com isso. Veja só que entrou em contenda dois que tinham passado tantas coisas juntos. Por quê? Porque Paulo não admitia aquela fraqueza em Marcos. Mas Barnabé, veja só, não desistiu dele. Barnabé chegou e continuou na viagem com ele. E Paulo continuou com Silas então. Será então que isso ficou para sempre? Será que eles eram aqueles que vão andar na mesma rua e não vão se cumprimentar? Será que são aqueles que vão se encontrar em algum lugar e não vão se tratar direito? Será aqueles que perderam o respeito para sempre? Será que essa é a verdade de Deus para nossas vidas? Será que o céu será tão grande, que haverá pessoas lá que você nunca mais vai ver? Será que é isso que a gente espera de eternidade? Não, meus irmãos. O corpo de Cristo é um só. E nós temos que entender que tem que haver um crescimento em nós, tem que haver uma maturidade em nós. E veja só o que acontece depois de Marcos agora ser inútil para Paulo. Paulo está em outra situação, agora em 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 9 ao 11. Eu vou ler para que você veja, para que você escute. Repara, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Você está vendo? Você está vendo? Qual a tua utilidade para o ministério? Qual a tua utilidade para que a palavra seja levada? O que Deus te chamou, o que Deus está fazendo em tua vida e o que Deus fez. Qual é o teu testemunho? Por quanto tempo você vai ficar renegando o passado? Não o passado pecaminoso, não, é tuas más resoluções.
as tuas más atitudes com homens de Deus, com irmãos da fé. Por quanto tempo? Por que você não toma uma atitude de Paulo nessa hora? E chama o teu irmão. Olha, venha, você me será muito útil. Venha, você me será muito útil. Sabe, meus irmãos, podemos errar, podemos pecar, mas o que nós não podemos é permanecer no erro. O perdão está aí. Jesus é perdão. E eu tenho que aprender a perdoar como Jesus perdoou. E assim a gente vê que Paulo naquele momento não aceitava, mas agora viu que Marcos seria muito útil a ele. Veja só como a gente sofre por orgulho. Veja só como a gente sofre por falta de conhecimento. E aí, será que eles retomaram a obra? E aí, será que eles realmente voltaram a trabalhar juntos? Abre comigo lá, Colossenses capítulo 4, versículo 10, para a gente encerrar esse papo. Em Colossenses capítulo 4, versículo 10 diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Olha aí, amados, agora a gente vê Marcos realistado, trabalhando. Quando nós éramos do mundo, nós tínhamos várias pessoas que a gente não conversava e não falava e não dizia. A gente tinha várias pessoas da família que a gente não tinha relacionamento. Mas agora não somos mais do mundo, somos de Deus. Ouve a voz do Espírito Santo que está falando contigo. Ouve a voz do Espírito Santo que quando eu digo essas palavras, ele mexe aí, remexe dentro do teu coração. Não podemos. A Bíblia nos aconselha, se possível, segue a paz com todos. Não crie divisões, nem facções. Não crie um céu só para você e os que concordam contigo. Saiba que Deus é maravilhoso, e Ele é grande, e Ele é o Deus do perdão, da reconciliação, da reconstrução. Vem para Jesus. Vem. Ei, hoje meu nome é Marcos. Mesmo que eu tenha te ofendido, mesmo que eu tenha feito algum mal para você, mesmo que eu tenha te decepcionado, me chama de volta, me reconcilia. Um abraço, fica com Deus.